Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui na página 187 da biografia de São Francisco de Sales, escrita pelo padre Jacques Leclerc. Estamos tendo uma aula de São Francisco de Sales sobre a humildade. Continuemos aqui da onde nós paramos no último encontro. A humildade se manifesta pela modéstia, que é a virtude, ou arte, que leva a pessoa a se colocar no lugar que lhe é próprio. Modéstia é virtude que leva a pessoa a se colocar no lugar que lhe é próprio. Trata-se ainda, eminentemente, de uma virtude de justo meio. E a alma humilde, que vive segundo a verdade, pratica naturalmente. Aqui é o nosso escritor, né, o nosso biógrafo que está falando, né? Uma coisa curiosa isso. Então, a humildade se manifesta pela modéstia, né? Que leva a pessoa a se colocar no lugar que lhe é próprio. Então, mais uma vez, né, aquele aspecto da humildade que é a pura noção da realidade, né? A noção de que você vai se colocar no lugar que é próprio para você, que é aquilo que a realidade está te indicando, né? E outra coisa é que a humildade é um hábito, né? A alma humilde pratica a humildade naturalmente, por hábito, por prontidão, né? Então, abre aspas aqui. Pois bem, a virtude da modéstia observa 3 coisas a saber: o tempo, o lugar e a pessoa. Por exemplo, não seria desagradável a situação em que alguém, durante a recreação, não quisesse rir mais do que se ri em outros momentos? É justo que no recreio, onde com razão deve-se permitir que o espírito relaxe um pouco, sejam ditas certas palavras que, fora dele, denotaria imodéstia? Não, aqui não é uma pergunta, aqui é uma afirmação, né? É justo que, no recreio, onde com razão deve-se permitir que o espírito relaxe um pouco, sejam ditas certas palavras que, fora dele, denotaria imodéstia? Por isso, quem não quisesse falar, nem deixasse falar os demais, senão de coisas profundas e elevadas, durante esse tempo, não estaria exercitando a modéstia. Deve-se observar também, não só a ocasião e o tipo de conversa que temos com as pessoas, mas particularmente a condição da pessoa que deve viver essa virtude. A modéstia de uma mulher que permanece no mundo não é a mesma que a de uma religiosa. Quem, estando no mundo, gostasse de conservar a vista baixa como nossas irmãs, não estaria se comportando adequadamente. E tampouco as irmãs que não manifestassem a vista mais baixa como as mulheres que vivem no mundo.
O que é modéstia a um homem poderá ser imodéstia ao outro. A gravidade é extremamente conveniente para uma pessoa mais velha, mas seria afetação a uma outra mais jovem, a qual convém uma modéstia mais discreta e mais humilde. Então, modéstia, né? Deve observar 3 coisas: o tempo, o lugar e a pessoa. A modéstia, abre aspas, refere-se também às roupas e ao modo de se vestir. A esse respeito, não é necessário dizer nada, exceto que se deve evitar a falta de limpeza e de decoro, como também o extremo oposto, que é o excesso de cuidado no vestir, preocupando-se em demasia com a própria aparência, o que no caso é vaidade. Olha aqui que o nosso santo fala do vestir, né? Veja se ele dá algum tipo de veja se ele faz alguma observação sobre detalhes da roupa. Cores. Claro que ele não fala, né? Ele fala de 2 coisas: limpeza e decoro. Apenas isso. Nada mais. É o que é importante, né, na modéstia ao vestir. Né? O asseio, aliás, foi fortemente recomendado. Aqui já é o nosso autor falando, né? O asseio, aliás, foi fortemente recomendado por São Bernardo, tendo como um bom indicativo da limpeza e pureza de alma. Há um detalhe na vida de Santo Hilário, aqui provavelmente, eu já não sei, porque as aspas nesse livro aqui são colocadas de forma errada algumas vezes. É provável que eu esteja lendo o que o nosso santo está falando, tá? Não o autor. Há um detalhe na vida de Santo Hilário que parece nos contrariar nesse ponto, pois um dia, falando a um cavalheiro que foi visitá-lo, disse-lhe que não tinha qualquer importância zelar pela limpeza de sua vestimenta, querendo dizer com isso que não se deve procurar o asseio do corpo, pois não passa de carniça fétida e pestilenta. Nesse aspecto, o grande santo pode ser admirado, mas não imitado. De qualquer modo, ao que me parece, esse santo falava desse modo, porque dirigia-se a cortesãos inclinados a excessivas delicadezas, achando-se na obrigação de lhes falar de maneira um pouco mais áspera, como aqueles que querem desentortar um arbusto novo e não se contentam em colocá-lo na posição desejada, mas forçam-no para o lado oposto, para que, voltando por fim, fique endireitado. Devo ainda dizer uma palavra, é o santo que está falando mesmo, sobre essa mesma modéstia exterior da qual estamos tratando. Não podeis imaginar o quanto é útil a modéstia interior e para adquirir a paz e a tranquilidade da alma. A oração é a prova disso, pois os santos padres que se dedicavam a uma intensa oração foram unânimes na opinião de que uma postura devota, como permanecer de joelhos, contribui enormemente à sua prática. Então, como que os hábitos externos ajudam-nos a uma postura interna, né? Continua o santo. Perguntais se seria contra a modéstia manter a cabeça baixa ou inclinada para o lado, ou mesmo ter os olhos voltados para o alto. Respondo que, se isso acontece esporádica e involuntariamente, não há grande mal,
desde que por trás desse procedimento não haja afetação nem desejo de chamar atenção. Deve-se evitar toda aparência de afetação e de fingimento nas práticas devocionais, assim como qualquer mimetismo em relação aos devotos e santos, como fiz em uma ocasião. Não há problema em vos contar esse pequeno episódio. Então, antes do santo contar o episódio, né? Deixa eu enfatizar uma coisa aqui. Veja quais são as expressões que ele cita aqui, né? Perguntai se seria contra a modéstia manter a cabeça baixa ou inclinada para o lado. Essa cabeça inclinada para o lado, eu sempre falo isso aqui, né? Ou mesmo ter os olhos voltados para o alto. Essa cabecinha assim, né? Então, o que ele responde? Respondo que se isso acontece esporádica e involuntariamente, não há grande mal, desde que por trás desse procedimento não haja afetação nem desejo de chamar atenção. Ele não fala que não há mal, ele fala que não há grande mal. Tá certo? E de novo ele completa: deve-se evitar toda aparência de afetação e de fingimento nas práticas devocionais. Que é o que a gente vê muito, né? Tá certo? A gente vê muito no nosso meio, né? No meio, digamos assim, tradicional, né? Tá certo? Uma coisa que eu observo com frequência, não sei até por que eu observo isso, é porque eu acho que assim, me implica muito esse tipo de aparência de devoção, né? São aquelas pessoas aqui na missa vamos lá, percebendo que a posição de ajoelhados que eles ficam, né? Às vezes é mais devoto do que a posição, outras posições na missa. Eles permanecem ajoelhados quando a rubrica da missa fala que a gente tem que estar em pé. E o contrário. Se isso é feito por desatenção, não tem problema nenhum. Mas se isso é feito para diferenciar do resto dos fiéis na missa, isso também é afetação, né? Tá certo? Quando a gente está distraído, não tem problema. Mas na missa, a gente deve seguir a rubrica da missa, né? Porque é aquilo que a igreja quer que a gente faça, né? Não há problema em vos contar esse pequeno episódio. Então ele vai contar uma coisa que ele mesmo fez, o São Francisco de Sales, né? Ele está falando aqui, deve-se evitar, olha a frase que ele fala, né? Deve-se evitar toda aparência de afetação e de fingimento nas práticas devocionais, assim como qualquer mimetismo com relação aos devotos e santos. Como fiz em uma ocasião. Ele fez isso, né? Então, não há problema em vos contar esse pequeno episódio, pois faz referência a mim. Sendo eu um jovem estudante nesta cidade, fui tomado por um fervor e uma enorme vontade de ser santo e perfeito. Comecei então a imaginar que seria preciso ter a cabeça inclinada enquanto recitasse as horas, o breviário, né? Já que era o que fazia outro estudante que era verdadeiramente um santo. Assim procedi durante certo tempo, sem por isso tornar-me mais santo. Sem por isso tornar-me mais santo. Certo? Ele próprio, né, já caiu nessa. E é fácil cair, né? É fácil cair. Fecha aspas aqui para o nosso santo, né? Não fecha aspas não, continua aspas. Infelizmente, essas aspas aqui são todas malucas. Quando, por humildade, a pessoa se coloca no lugar que lhe é próprio, o abandono amoroso produz a obediência perfeita, que não somente acata a ordem recebida, mas a ama.
Não saberíamos amar o que se é mandado, se não amamos aquele que manda. À medida que amamos e estimamos aquele que faz a lei, com mais exatidão iremos observá-la. Então, voltando à missa, né? Aquela observação que eu fiz. Né? Então, a igreja estabelece as rubricas da missa. Então, quem manda é a igreja. Se a gente obedece, é porque a gente ama a quem está nos mandando. Então, nós devemos observá-la. Né? Com exatidão. Né? Então, à medida que amamos e estimamos aquele que faz a lei, com mais exatidão iremos observá-la. A alma verdadeiramente obediente sabe, aqui é o nosso autor, imagino, depois vai entrar uma citação do nosso santo. A alma verdadeiramente obediente sabe que o superior é o homem que Deus colocou acima dela. E que suas ordens são, para ela, as ordens do próprio Deus. E seus desejos são os desejos de Deus. Assim, na medida em que nos conduz a uma renúncia completa, a obediência nos une a Deus, pois nos une à sua vontade manifesta. Abre aspas. A obediência é o sal que dá sabor a todas as nossas ações e as torna meritórias para a vida eterna. Obediência, né? É um dos aspectos da humildade. Abre aspas. Quando ouvimos o sinal da obediência, devemos acreditar que é a voz de Nosso Senhor que nos chama. E é preciso corresponder prontamente, ainda que estivéssemos ocupados com algum trabalho para Deus. Da mesma forma que uma jovem esposa interrompe tudo para ir ao encontro da voz do esposo, que a chama, mesmo que estivesse fazendo alguma coisa por ele. Ainda que um pouco de demora não seja uma infidelidade, a prontidão manifesta uma grande fidelidade e é virtude muito agradável a Deus. Prontidão, né? Assim, existem milhares de coisas que, se não fazemos, não constituem pecado, mas se as fazemos, é grande virtude. Percebe? A diferença aqui, a sutileza, né? A sutileza. Nós podemos não estar pecando em certas ocasiões, mas estamos perdendo a chance de respondermos a uma grande virtude. Fecha aspas para o nosso santo. A alma se entrega a seus superiores como ao próprio Deus. Não exige nada, não recusa coisa alguma. A obediência nos faz retornar à prática da indiferença, que é tão cara a São Francisco, né? Abre aspas. Quanto a mim, estando na religião, nada pediria, ao menos se pensasse do mesmo modo que penso atualmente. Há alguns que pedem cruzes, mas nunca lhes parece que Nosso Senhor as dá em quantidade suficiente para satisfazer seu fervor. Não as peço. Apenas desejo estar pronto para carregar, da maneira mais paciente e mais humilde possível, as cruzes que a bondade divina veja por bem enviar-me. Na religião assim, na ordem, né, religiosa, eu faria o mesmo, quer dizer, porque ele não estava na ordem religiosa, né? Não pediria absolutamente nada, a não ser se estivesse doente, porque faço necessário que os doentes confidenciem suas pequenas necessidades. E eu pediria também agulha e linha, que me mandassem confeccionar ou remendar, quando me mandassem confeccionar ou remendar algo, porque a ordem que me dessem de fazer o trabalho me obriga a pedir o que se requer para realizá-lo. Do mesmo modo, minha querida filha, também não pediria mortificações. Estaria pronto para receber bem as que me fossem enviadas, mas não as pediria. Simplesmente me contentaria em sempre ir adiante em meu caminho, sem me deter nem desejar coisa alguma. Então, isso aqui ele está falando para quem está na religião, né?
E nós podemos muito bem pensar da mesma forma, estando aqui no mundo, né? Então, há um grupo de penitências estabelecido pela igreja ao longo do ano litúrgico. Essas nós somos obrigados a fazer, porque a igreja manda, não é? Mas, exceto essas, nós não precisamos fazer outras. Tá certo? Não precisamos fazer outras. Apenas aceitar a que Deus vai nos mandando, as mortificações e as cruzes que Ele vai nos mandando. Não há mal em que a gente faça outras penitências que nos são inspiradas, né? que o nosso fervor nos indique. Né? Mas o que ele está falando aqui é que é muito mais importante a gente observar aquelas que Deus nos manda, né? E essas são muito mais importantes do que aquelas que a gente concebe, né? Abre aspas. Fazeis bem em pedir algum trabalho braçal, por sentir-vos forte o bastante para isso. No entanto, eu o faria de bom grado quando me mandassem, mas de outra forma não pensaria nisso. Enfim, preferiria carregar uma pequena cruz de palha que me fosse colocada sobre os ombros sem minha escolha, do que sustentar penosamente alguma que eu próprio tivesse fabricado a muito custo a partir de um pequeno, pesado tronco de árvore. Sem dúvida, eu agradaria mais a Deus com a cruz de palha do que com outra feita por mim com grande sacrifício, pois ao carregar esta cruz mais pesada, causaria maior satisfação ao meu amor próprio, que se compraz muito com suas obras e quase não se deixa conduzir e governar na simplicidade, que é o que mais vos desejo. Devemos, pois, com a máxima simplicidade, fazer tudo o que nos é mandado, seja pelas regras, pelas constituições ou pelos superiores, e depois descansar em tudo mais, tão perto de Deus quanto pudermos. Fecha aspas para o santo. No que diz respeito à obediência, podemos repetir tudo o que dissemos e todas as passagens que citamos sobre a indiferença. Sempre voltamos ao ponto de partida. Abre aspas. Andar na simplicidade é o verdadeiro caminho das filhas da visitação. Fecha aspas. Ainda aspas para o nosso santo. Fico espantado ao perceber que é possível ter maior inclinação a determinado trabalho que a outro, principalmente estando na religião, onde uma tarefa é tão agradável a Deus como outra. Pois é a obediência que dá o valor a todos os exercícios da religião. Portanto, é sempre melhor nada desejar, estando preparados para receber todos os encargos que a obediência nos impõe, e sejam eles honrosos ou desagradáveis, eu os aceitaria humildemente, sem dizer uma única palavra, a não ser que me perguntassem. E nesse caso simplesmente responderia com a verdade. Enfim, minhas queridas filhas, conservai cuidadosa e fielmente tudo isso que vos digo, tanto o que se refere ao interior como ao exterior. Não queirais nada além do que Deus queira para vós, abraçando amorosamente os acontecimentos e as diversas consequências de sua divina vontade, sem que qualquer outra coisa possa vos preocupar. Fecha aspas para o santo. Há uma obediência ainda mais sutil, aqui é o nosso autor falando, né? Que é, na verdade, nem tanta obediência, mas simples abandono nas mãos de Deus. Consiste, contanto que se trate de matéria indiferente, em sempre consentir nos desejos do próximo e, de certa forma,
tornar-se submisso a todos. Pois, abre aspas, não há nada melhor, nem mais seguro, para conhecer a santa vontade de Deus, que a voz do meu próximo. Deus me manifesta sua vontade pelos que estão ao meu redor, e, portanto, obedeço a Deus todas as vezes que me acomode a eles em alguma coisa. Fecha aspas. Isso aqui é de uma importância grande, né? Então, contanto que se trate de matéria indiferente. A gente deve sempre tornar-se submisso a todos. Isso aqui me parece a coisa mais difícil que tem, né? Para nós, né? Tá certo? Principalmente na forma de opinião, né? Então, quando a matéria é indiferente, não é uma matéria, por exemplo, que se diz respeito ao pecado, por exemplo, indiferente à religião, indiferente à nossa vida, ele está dizendo aqui o seguinte, que Deus manifesta a sua vontade pelos que estão ao nosso redor. Que coisa, hein? Deus manifesta a sua vontade através das causas segundas, não é? Então, fecha aspas para o santo, o nosso autor vai continuar aqui, né? Essa obediência se funde com a caridade perfeita. Ser sempre transigente não é a melhor maneira de nunca haver disputas? E podemos conceber um amor que não seja complacente? Essa obediência nos leva a dizer algumas palavras de amor fraternal. Mas antes devemos fazer uma interrupção para, a propósito das virtudes da humildade e da obediência, falar da irmã Simpliciana e ler um breve e encantador relato que nos é apresentado a seu respeito. Irmã Simpliciana. Era uma humilde irmã, a primeira convertida a ingressar na ordem, no mesmo dia que Madame de Chantal e suas primeiras companheiras. Alma cândida, a quem São Francisco estimava por sua grande inocência, disse-lhe um dia que gostaria de ocupar seu lugar na casa. O santo, abre aspas, com sua gentileza habitual, respondeu-lhe: o que estás dizendo, minha querida filha, Cláudia Simpliciana? Que gostarias de ocupar meu lugar e fazer o que eu faria se aqui estivesse? E o que faria eu, minha filha? Nada que vós não poderíeis fazer melhor, não tenho dúvida, pois sou um covarde e não valho nada. Mas suponho que, com a graça de Deus, eu estaria tão atento à prática das virtudes e das menores observâncias que são introduzidas aqui, que por esse meio tentaria ganhar o coração de Nosso Senhor. Cuidaria de guardar bem o silêncio, mas vez por outra poderia quebrá-lo, quero dizer, sempre que a caridade o exigisse, mas não por outro motivo. Falaria sempre com mansidão e em voz baixa, e daria particular atenção a esse ponto, porque é o que estabelece as constituições. Sim, parece-me que assim o faria. Abriria e fecharia as portas com delicadeza, porque foi o que ordenou nossa madre.
e queremos fazer tudo o que sabemos ser sua vontade. Caminharia pela casa com suavidade e conservaria a vista baixa. Minha querida filha, Deus e seus anjos estão sempre a nos olhar e amam imensamente aqueles que agem bem. Acredito que, continua o nosso santo, se eu tivesse me entregado dessa maneira, de uma vez por todas a Nosso Senhor, como quando se faz a profissão, então eu me abandonaria a seus cuidados juntamente com tudo o que me pertence e deixaria que se fizesse de mim tudo o que se quisesse, ao menos é o que me parece. Se me confiasse qualquer tarefa ou me encarregassem de algo, de bom grado eu receberia o encargo e me esforçaria para desempenhá-lo da melhor forma possível. Se me deixassem de lado, não me confiando nenhum trabalho, ficaria tranquilo, preocupando-me apenas em obedecer e amar muito a Nosso Senhor. Penso que amaria esse bom Deus de todo o coração e, onde quer que me encontrasse, eu colocaria todo o empenho para amá-lo, e observar com perfeição as regras e constituições. Tudo devemos fazer da melhor forma possível, porque foi para isso que ingressamos na religião, não é verdade? Estou muito feliz que haja uma irmã Cláudia Simpliciana. Ela quer ocupar meu lugar e fazer sempre melhor. Afinal, não é o que nós dois queremos? Pois bem, façamos então o melhor que pudermos. Nada nos deve impedir de realizar tudo o que está estabelecido nas Constituições, pois temos o auxílio da graça de Deus. Mas não nos surpreendamos com nossas falhas, porque, sem a ajuda do bom Deus, o que podemos? Absolutamente nada. O que ainda quereis que vos diga, queridas filhas? Parece-me que estaria muito feliz e que nunca me inquietaria. Oh, não, porque me parece que já atualmente nunca me inquieto. Teria a mim mesmo em pequena conta, humilhando-me sempre que surgisse oportunidade. E quando não soubesse me humilhar, veria nisso mesmo uma humilhação apropriada para praticar essa virtude. E procuraria fazer sempre todas as minhas ações na presença de Deus, com o máximo de humildade e amor, porque é isso que se aprende a fazer aqui, não é verdade? Façamos o bem, cheios de coragem, por Deus nos sustenta com o seu auxílio. Aqui termina um item, eu vou começar a ler esse item. Só para... Vamos ver aqui. Então, chegamos assim ao ponto mais importante da caridade fraterna. Esse é o nosso autor que está falando. Vimos que, de maneira geral, devemos nos desapegar de tudo. Como a alma completamente despojada pode ainda amar. Adentrando nesse desprendimento e analisando-o, veremos que quando, com isso, permitimos entrar Nosso Senhor, esse despojamento conduz a um novo apego. Então veja que todo esse item que nós estamos lendo, o nosso autor nos diz que esse item é uma resposta àquela objeção que muitos fazem ao nosso santo. Já se fez muito essas objeções ao nosso santo. O mundo faz essa objeção à nossa religião, que é, se praticarmos essa indiferença e essa simplicidade, nós vamos perder a nossa personalidade. Não é? O autor compara essa perda
da nossa personalidade, inclusive ao budismo, né? Ao nirvana, etc, etc, etc. Todo esse item que foi elaborado pelo nosso autor, né? Porque são citações escolhidas das conferências espirituais, é para responder isso, né? Então, aqui nesse primeiro parágrafo, eu não vou ler o texto todo, não, vou parar aqui para colher as observações e os comentários de vocês. Mas nesse primeiro parágrafo ele fala assim: chegamos assim ao ponto mais importante da caridade fraterna. Vimos que, de maneira geral, devemos nos desapegar de tudo. Como a alma completamente despojada pode ainda amar? Pode ainda ser ela mesma? Não é? Adentrando nesse desprendimento e analisando, veremos que quando, com isso, permitimos entrar no Nosso Senhor, esse despojamento conduz a um novo apego. E aí ele vai contar alguns casos aqui. Paremos por aqui. Eu quero colher então as observações de vocês. Mas só chamando atenção, mais uma vez, né, como eu me apego muito a esse aspecto da humildade, para um pouco, para mim mesmo, né, me convencer de que a humildade não é mais nem menos que um senso absoluto de realidade, certo? Que é o que o nosso autor fala aqui, né? A humildade se manifesta pela modéstia, que é a virtude ou arte, que leva a pessoa a se colocar no lugar que lhe é próprio. Simplesmente isso. Nada mais do que isso, não é? É o senso da realidade da pessoa, do ambiente, das pessoas que estão em volta, não é? De tudo que está em volta dela, não é? Ele dá exemplos aqui extraordinários, né? Do que é humildade numa situação e do que não é humildade na outra, ou modéstia numa situação e que não é modéstia na outra, né? Nos nossos comportamentos religiosos, nas nossas vestimentas, ele cobre tudo, todos os aspectos desse comportamento humilde, né? Modesto, né? Fala da modéstia ao vestir, né? E olha que pouco que ele fala, né? Porque a modéstia ao vestir, ele só exige, ou ele só comenta, ou ele só enfatiza limpeza e decoro. Não fala mais nada. Não fala mais nada. Limpeza e decoro. Se essa palavra, decoro, não tivesse perdido com o tempo todo o seu significado para nós hoje, não é? Isso bastaria. Como decoro, como outra palavra, tipo honra, perdeu o significado para nós. Decoro, inclusive, não é nem usado mais, né? Eu ouço muito pouco essa palavra, inclusive, né? A não ser palavras derivadas de decoro, tipo decoração, né? Mas honra e decoro era uma coisa muito real para, talvez, para uma geração anterior à nossa, né? A geração, sei lá, da década de 30 à década de 60. Talvez decoro e honra fossem palavras definitivas para essas pessoas. Então, para as pessoas que entendem o que é decoro da forma usual dela há 30, 40, 50 anos atrás, quando você define, né, uma vestimenta, né,
ou uma forma de vestir, como o nosso santo fala aqui, né? A esse respeito não é necessário dizer nada, exceto que se deve evitar a falta de limpeza e a falta de decoro. Pronto. É a regra do vestir modestamente. Como o homem de hoje. Ele perdeu a noção de decoro. Hoje, para o homem entender decoro, parece que é preciso de regras milimétricas para explicar para ele o que é decoro. Daí essas loucuras que a gente vê no nosso meio, né? Como vestir modestamente, né? Principalmente para as mulheres, né? E aí tem uma quantidade enorme de regras, né? De medidas, de cores e etc, etc. Porque nós perdemos a noção de decoro. Também honra. Honra era uma palavra que todo mundo entendia. O homem e a mulher, eles defendiam a honra da família, a honra deles mesmos. Era um bem que o homem dava muito valor, né? Não perdeu, né? Então talvez se hoje a gente colocasse no papel 10 itens que você tem que ter para ter honra, o homem moderno entenderia, né? Mas isso era natural, né, antigamente, certo? Então, gostaria de abrir a palavra aí para vocês, se vocês têm alguma observação a fazer. Esse monte de regra que o senhor se referiu gera um patrulhamento horroroso, né? É claro, Isso. Nossa Senhora. É claro. Porque as pessoas não sabem mais o que é decoro. Então elas pegam a regra e falam assim, peraí, deixa eu ver se a Ana Paula está bem vestida hoje. E aí compara as regras. E se você falhar numa delas, você não tá. Uhum. E o senhor falou uma coisa aí que, né, que nós nos acostumamos. Obediência é falta de personalidade. E nós nos acostumamos a ser desobedientes justamente por medo de perder a nossa personalidade. Para mostrar que nós temos uma. E outra coisa que o senhor falou, né? Que honra e decoro. E honra e decoro também tem a ver com obediência a Deus. E a gente hoje não obedece mesmo. Porque tem aquela coisa, né? Eu sinto que isso ou que aquilo não é pecado, né? A gente vai se pautando, de novo aí entra o sentimentalismo, a gente vai se pautando, é o que eu sinto. Né? Porque já que obedecer, e uma coisa leva a outra, porque já que obedecer é falta de personalidade, e eu não quero ser uma pessoa sem personalidade, né? Então eu não obedeço. Eu vou seguindo os meus instintos. Isso. Né? Porque aí eu tenho uma opinião própria, é uma coisa intuitiva minha. Né? Eu sigo as minhas intuições. E não tem nenhuma opinião própria nesse meio, né? As opiniões são todas do meio, do grupo. Do meio. Isso é a maior demonstração de falta de personalidade. Porque ela obedece ao grupo, ao que os outros, tanta preocupação com o que os outros vão pensar, como que vão te tratar, que você obedece ao grupo achando que está sendo super, não é espontânea a palavra, super original. Original, é incrível, né? E isso acontece, o que isso traz para nós é uma eterna adolescência. Porque o adolescente, é compreensível que o adolescente tem uma fase na vida, é compreensível que o ser humano tem uma fase na vida que ele se rebele. Tá bom. Mas depois dessa rebelião, o ser humano normal volta ao seu estado normal. Tá certo? Mas
exigência da sociedade, você ter personalidade, ter opinião própria, o que acontece é que não existe mais fim para a adolescência, do ponto de vista psicológico, né? Tem vários psicólogos que falam sobre isso hoje. Então, hoje a pessoa entra na adolescência, sei lá em que idade, mas ela não sai mais. Então, nós hoje, quer dizer, esse é um aspecto externo até da religião, tá? Externos assim, porque a religião já acabou, né, nessas famílias, e quando o rapaz ou a moça entra na adolescência, esta idade ela vai terminar só quando a pessoa morrer, né? Nós temos quantas velhinhas adolescentes nós temos hoje por aí, né? Pessoas da minha idade, até mais velhas que eu, adolescentes, né? Essa revolta, né, que existe hoje nas pessoas, que é um processo, o processo revolucionário que se introjetou em todas as pessoas querem ser revolucionários hoje, é que não faz a adolescência terminar, né? Ana Paula ou o Márcio levantou a mão aí. Falando é tão verdade que outro dia eu fui ao médico e ela me perguntou o seguinte: você se considera adulta? Eu achei estranhíssimo. Isso. Porque eu tenho 55 anos. E ela me perguntando se eu me considerava adulta. E aí eu disse para ela: ué, mas como assim? Aí ela falou assim: eu tô te perguntando isso porque eu tenho pacientes que falam comigo, apesar de já estarem na idade adulta, que não se consideram adultos. Sim, não tem dúvida. Eu acredito piamente nessa. Os médicos, os psicólogos, eles têm notado isso há muito tempo. Há muito tempo. Tem um livro que fala exatamente sobre este assunto. Tá? Exatamente sobre esse assunto. De uma americana que ficou famosa aqui no Brasil por outro livro, que é a Diane West. A Diane West escreveu, o livro que ela ficou famosa aqui no Brasil foi A Traição Americana, que foi traduzido, etc. Eu tenho o livro aqui em inglês. Mas ela escreveu um livro extraordinário, tão bom quanto esse, American Betrayal, a Traição Americana, que é assim, a morte dos adultos. E ela no livro, ela descreve, é um livro grande até, assim, bem documentado. Ela descreve através de exemplos da sociedade americana, né, como é que a adultez, essa fase da vida normal de todos os seres humanos, né, ela não existe mais agora. A adultez não existe mais. Existe a infância e a adolescência. E acabou. O resto acabou, Ana Paula. Por isso que a médica te perguntou. Para saber se você era adulta ou se era uma adolescente. Diga, Márcio. Pelo que a Ana Paula contou, teve uma cliente dessa médica que foi perguntada essa questão com 29 anos e ela não sabia, né? Não, ela disse que ela não era adulta. Ela disse que ela não era adulta, com 29 anos. Aí aquela brincadeira que eu gosto de fazer, pessoa, pronta pra casar, né? Não é? Tá na idade madura. Pronta pra assumir uma vida adulta, né? Ter seu próprio patrimônio, sua própria vida, né? Assumir um posto de gerenciamento de alguma empresa, né? Prontinha. Imagina se essa pessoa tem um filho, Márcio. Como é que esse filho vai ser criado? Pois é, já deve estar, naquela idade, já deve estar pensando em fazer isso. Né? A gente fica imaginando o mundo, né, na mão, o mundo governado por adolescentes. Mas é o que está acontecendo.
Veja Macron, aquele Trudeau, tá certo? Angela Merkel, não, vai na Angela Merkel, ela é velhinha. Vai lá, ela é uma adolescente. Tá, esse Zelensky. Esse é terrível. Tá certo? Quem que é adulto aí nessa briga? O Putin é adulto. Independente do que você achar dele. Ele é adulto. Zelensky, gente, pelo amor de Deus. Biden. Tá certo? Então, Klaus Schwab. Quem mais? Zuckerberg. O Zuckerberg parece, inclusive, nem envelhece. Ele parece adolescente até hoje, né? Bill Gates. Tá certo? Hillary Clinton. O próprio Clinton, marido dela. Todos. Jeffrey Epstein. Tudo adolescente. Tudo adolescente. Nós estamos já no mundo dirigido por adolescentes. Fauci, Anthony Fauci, das vacinas. Por aí vai, meus caros. Esses homens são adolescentes. Essas mulheres são adolescentes. Não tem jeito. Então, assim, visto por esse ângulo, né? É uma coisa muito triste, né? É uma coisa muito triste a gente ver isso acontecendo, né? E tem mais uma coisa, o mundo premia a adolescência. O mundo hoje não está mais preparado para se confrontar com um adulto. Veja, gente, desse ponto de vista psicológico, é muito interessante analisar, né? Essa guerra da Ucrânia, né? Você vê ali, um adolescente se confrontando com um adulto. O Putin é adulto. O Putin, você pode falar qualquer coisa. Eu não gosto dele também, não. Mas uma coisa é certa, ele é um adulto. Ele é um adulto. Certo? Não tem dúvida disso. Ali você está tratando como um adulto. Não é? E você encontra hoje adulto aonde? Nas pessoas menos educadas, menos sofisticadas. Tem muito adulto. Né? Mas o Paulo, deixa eu incluir mais alguém aí na discussão. O Paulo levantou a mão. O que a gente vê, assim, eu percebo muito claramente pelas pessoas com que eu me relaciono, isso é muito consequência do relativismo, do nominalismo, né? Porque quando a pessoa começa a pensar que ela pode achar o que ela quiser que está certo no conceito dela, que cada um tem sua verdade, cada um tem sua realidade, você extingue a possibilidade de diálogo, inclusive. Sim. Porque não tem que confrontar. Quando a pessoa vem com esse argumento, acabou, não tem conversa mais. Você tem que levantar e ir embora. Não é? E a sociedade toda é assim, toda. E o senhor falou bem. São pessoas aí hoje de 70, 80 anos com essa cabeça. Imagina os jovens. Exatamente. Quer dizer, os jovens estão sendo criados, as crianças estão sendo criadas por adolescentes. Aquele negócio, né? Todas as gravidezes hoje são de mulheres adolescentes, independente da idade que elas tenham. Né? É uma coisa impressionante. Eu coloquei até o link aí para vocês no Skype do livro da Diane Best. É um livro interessantíssimo de se ler, sabe? Então, nós estamos presenciando, né, a morte de adultos. Não existem mais adultos no mundo. Não tem. Ana Paula ou o Márcio levantou a mão aí? Professor, na verdade a gente observa o seguinte, que o pessoal, a turma da Revolução Cultural aproveitou... Peraí que eu acho que o microfone está meio distante aqui. Não, mas tá bom, sua voz tá beleza.
Isso. O pessoal da Revolução Cultural aproveitou que eles entendem de psicologia. Eles sacam demais das fraquezas das pessoas. Nisso é que ficou a pesquisa psicológica deles. Descobrir as fraquezas dos outros, como manipulá-las. Isso. Eles não usam, a gente vê na psicologia que eles não usam a fraqueza, eles detectam com facilidade a fraqueza das pessoas, mas não sabem propor uma solução, muito pelo pior. Muito pelo contrário, eles aprofundam o problema, né? Aquela coisa de entrar em crise e dar ordem do caos, né? Aí você vê quem é guiado por essa turma, né? Os casamentos são implodidos, a pessoa pira, ela tende a ser mais adolescente, mais infantil ainda. Uhum. Porque há uma tendência natural a partir de certa idade, a pessoa, entre aspas, se rebelar, mas num sentido de buscar uma autonomia, buscar uma independência. É o que o adolescente faz, né? Não necessariamente, por exemplo, qualquer um de nós já teve isso, os nossos ancestrais já tiveram isso, para tentar definir a própria vida, para escolher, fazer as próprias escolhas. Achar seu próprio lugar. Achar seu próprio lugar, seu próprio caminho, ser responsável, né, no sentido de arcar com as consequências dos seus próprios atos. Isso. E as pessoas educavam as crianças nesse sentido também. Isso. Então não havia esse choque de gerações, que ele é artificial, inclusive, produzido muito pela escola, pelas influências midiáticas, pelas más companhias, essa mania de andar em bando, né? Igual que você mencionou aí que acontece na adolescência. Eu, por exemplo, eu sempre fui educado desde pequeno. Não quero ninguém andando em bandos, não quero ninguém enfiado em turmas, não quero ninguém servindo de boizinho de presépio e sair acompanhando modinha dos outros, né? Isso. Então há uma tendência natural para isso, só que ela é desgovernada por essa turma do marxismo cultural. Uhum. E o pessoal hoje, entre aspas, adulto, simplesmente acha a coisa mais natural do mundo a ver esses focos de rebelião aqui e ali por causa feito de modo artificial, né? E não só adolescente, mas a gente chega até pensar na infantilidade completa, um dadaísmo cultural. Isso me lembra que a minha sobrinha, tem 4 anos, ela por exemplo, ela aprendeu lá na escolinha dela lá a lenda do cai fora, mas ela fala cai fora, e a gente tenta corrigir, ela birra, ela bate o pé, não, é cai fora mesmo, a gente ri dela até. Então fica parecendo isso que o Paulo falou, né? Virou uma infantilidade, é pior que aborrecente, até infantil, né? Tem uma moça que chegou aqui, que vai mexer aqui na faxina, a moça chama Tainá, mas a menina fala que é Tainá e pronto, acabou, né? Enterrou, não tem possibilidade de diálogo, né? Com esse negócio. Agora, só para terminar, essa última parte que o senhor falou aí, né, da submissão a todos, né, que São Francisco de Assis, outro São Francisco fala muito também isso, submeter a todos, inclusive até aos bichos. E um outro santo contou também uma frase assim: cuide dos interesses de Deus, que ele cuida dos seus, né? E bom, aí o comentário agora é por sua conta. Não, essa coisa aqui é sensacional, né? Porque assim, o que eu acho que tem aqui, o que São Francisco fala, né, é que para nós nos submetermos à vontade de Deus, nós temos que saber como é que essa vontade de Deus se expressa na nossa vida. E o que o São Francisco de Sales fala aqui é que ele se expressa através das causas segundas. Ou seja, ele se expressa através do nosso próximo. Né? Deus me manifesta a sua vontade pelos que estão ao meu redor. E, portanto, obedeço a Deus todas as vezes que me acomode a eles em alguma coisa. Acomode a eles. Que eu me acomodo ao meu próximo. Seja fazendo o que ele está me pedindo, seja abrindo mão de uma opinião que eu tenho em favor da opinião do próximo. Me acomode. Me acomode. Né? Então, isso aqui, primeiro, parte de uma concepção da presença de Deus na nossa vida.
como Deus está presente na nossa vida. A cada momento. Porque é muito bonito falar isso. Assim, não, Deus está em todos os lugares, Deus está na minha vida, Deus está me vendo, Deus está me acompanhando, né? O pessoal da SCC fala que o Espírito Santo tá falando para eles várias coisas a todo momento, né? Mas diretamente, né? O pessoal da SCC tem um contato direto, né? Não, Deus está realmente, mas como? Como que Ele está? Como que a gente vê? Né? São Francisco simplesmente está nos ensinando como Ele está presente na nossa vida. Né? Como que ele se manifesta. Né? E não se manifesta, né, com aquelas nuvenzinhas que vem descendo lá do céu. De vez em quando a nuvenzinha fala pra gente. Não é assim. Infelizmente não é assim. Seria muito bonitinho se fosse assim, mas não é. Né? Deus. Então, o que ele está dizendo aqui é que a presença de Deus na nossa vida, ela acontece através do nosso próximo. Do nosso próximo. Né? E isso, que, enfim, deveria ser a base da nossa espiritualidade, né? Isso é muito estranho para nós hoje, ouvir isso. Isso é muito estranho. Eu diria até que nós temos um primeiro movimento de refutar isso. Não, pelo amor de Deus, não é assim. Deus não é sacana a esse ponto, né? O Paulo levantou a mão aí. Não, professor, pode concluir, depois eu... Não, manda brasa, melhor vocês do que eu. Não, porque eu tava lembrando da cabeça tortinha e olhar para cima. Assim, né? Bonitinho, assim. E como é complexo, gente. É simples e é complexo. Né? Quando você acha que você está fazendo direitinho, você pode estar incorrendo em soberba, inclusive. Né? Isso. De você achar que está agradando demais, que você está se penitenciando demais e você está ficando bacana. É muito complexo. São Francisco realmente ele vem com uma abordagem que ele bate de todos os lados na gente, né? Assim, muito profundo e muito delicado ao mesmo tempo. Delicadíssimo. Essa espiritualidade do São delicado porque... Por que eu falo que é delicado, né? Não é delicado porque ele passa a mãozinha na nossa cabeça. Não é delicado por causa da sutileza. Delicado em termos de sutil, né? Eu queria enfatizar mais uma vez o que o nosso grande casal aqui, Ana Paula e Márcio, nos contou da última, acho que foi da última, no nosso último encontro, é que as conferências espirituais de São Francisco de Sales estão publicadas em português. Tá certo? E eu já comprei meu livro e já chegou. Tá certo? Que é Palestras Íntimas. Tá? Ela está publicada, ao contrário do que nós falamos aqui no início da nossa leitura de São Francisco de Sales, né? Quem dera que tivesse publicado. Estão todas elas, pelo menos é o que parece aqui. Palestras íntimas, dividido por tema, né? Por tema, como a gente vê nas notas aqui, tá? Da confiança e do abandono, da constância, tudo estão todas publicadas aqui. Não li ainda, não sei a tradução, como é que é. Veja bem, a tradução aqui, inclusive, é das monjas visitandinas, da Ordem da Visitação, do Mosteiro da Visitação em Batalha, Portugal. Então, essa tradução foi feita pela própria Ordem da Visitação para o português, tá? Então me parece, enfim, que deve ser boa a tradução, tá? Então tem alguns artigos aqui introdutórios falando da história, etc, etc. Então eu recomendo, não é? Como Ana Paula e o Márcio recomendaram,
Tá certo? Então já estão publicadas, tá? Mas agora a Ana Paula ou o Márcio levantou a mão aí. É que relativamente ao que o Paulo falou aí, e na falta de um diretor espiritual, né? O que talvez a gente pudesse fazer, lógico que às vezes não é fácil isso, ou nem é possível, talvez, mas a gente perguntar, se a gente tiver com a cabeça tortinha, o que motivou essa cabeça tortinha? Né? O que está por trás dessa cabeça tortinha? Se a gente perguntar honestamente, é por Deus? Quando não tem ninguém olhando, a minha cabeça está tortinha. Essa é a pergunta. É só na frente dos outros. Essa é a pergunta. Sabe? Então, é isso. Já que a gente não tem, né, um diretor espiritual para estar nos, né, corrigindo, né, nos chamando a atenção, a gente procurar olhar isso, né, com honestidade. Né? A gente deve sempre se perguntar isso, né? E assim, não sabe, uma regra muito, talvez muito geral, que a gente pode aplicar em todo, enfim, é nunca tentar ter um comportamento diferente das pessoas que estão ao nosso redor, sabe? Quando isso não significar pecado. Então, assim, não querer se desprender da multidão, não querer fazer coisas diferentes, né? Isso é uma regra geral em qualquer situação, seja rezando, seja assistindo missa, seja no nosso entorno, né? Então, assim, procurar ser mais um ali naquela situação, porque assim é o que nós somos mesmo, né? Então, não procurar nos distinguir por nada, né? Por nada. Então, quando nós estamos assistindo a missa, vamos seguir as rubricas e só, né? Quando nós estiver rezando, vamos ter simplicidade, né? Vamos rezar como manda a igreja e pronto, né? Então, como regra geral, eu acho que essa coisa é muito... Fala, Paulo. Eu falei da cabeça tortinha, não só quando a gente está acompanhado. Falei quando a gente está sozinho também, a gente achar que está fazendo muito para Deus. Também isso. Assim, você está sozinho, você acha, nossa, hoje eu rezei a beça. Como se fosse possível... 2 horas seguidas. Como se fosse possível fingir para Deus. Feliz comigo. Como se fosse possível fingir para Deus. Como se fosse possível, né? Esse fingimento. Tá certo, é isso mesmo. Agora, às vezes esse espírito vem na gente, esse tipo de consolação, vem, nossa, hoje realmente eu consegui, eu me concentrei, e às vezes isso está imbuído de uma certa soberba, você com um Deus só, não precisa de mais ninguém não. Vocês vejam que o próprio São Francisco, ele confessa que ele fez isso também. Tá certo? Então isso ataca todo mundo. Nós precisamos ficar só atentos, né, para esse tipo de coisa. Ele ataca todo mundo. Eu não estou fazendo nenhuma crítica assim a alguém que não a mim mesmo, não. Ataca todo mundo. Essa vontade de se distinguir, né, de nos distinguirmos perante Deus acima daquelas pessoas que estão ao nosso lado, né? Então, amor próprio, né? Enfim, é uma ação, um impulso da nossa natureza decaída, que nós precisamos ficar atentos para isso. É só ficar atento também, não precisa se preocupar demais também, não. Quando a gente fizer isso, a gente retrocede e continua a fazer as coisas normalmente, né? É só ficar atento a esse tipo de coisa. Ana Paula? O próprio São Francisco de Sales fala pra gente não ficar preocupado demais com isso, não. Né?
E assim, eu não vejo nada demais, honestamente, assim, em eu me alegrar, porque eu olhando para Ana Paula lá de alguns anos atrás, eu vejo que eu dei passos na minha vida de oração e as modificações na minha vida prática, que é a que essa mudança na minha vida de oração levou. Eu não vejo problema em me alegrar com não, isso, de jeito nenhum, né? De jeito nenhum. É que sempre é uma linha muito tênue, né? A gente tem que ter um cuidado de que essa alegria não vire, não se confunda com vanglória, né? Mas se alegrar em si, eu não vejo problema. Não, principalmente se você estivesse se comparando com você mesmo. Exato. O problema é você se comparar com os outros, né? Isso. Eu olho para trás e penso, nossa, que bom que hoje, o que o Paulo falou aí, que bom que hoje eu consegui rezar o quanto eu gostaria. Né? São Francisco de Sales já deu uma outra, já nos mostrou um outro lado do dia que a gente não consegue, né? Um outro viés, né? Viés, não sei, do que a gente, um dia em que a gente não consiga fazer todo o planejado, o que também significa, não é? A gente hoje já pode olhar para isso também, com outro olhar. Outra perspectiva. Isso. E agora, a gente precisa pensar sempre que talvez o pior dos enganos seja o auto-engano. É claro. Né? Porque se você está se enganando a si mesmo, você não muda. Você fica ali confortável, né? E naquela posição que você já acha que está suficiente e pronto. Não é? Então, assim, é só para falar isso, porque é sempre uma coisa meio... É simples e complexa ao mesmo tempo, porque a gente, se por um lado, vou me repetir aqui, né, mas se por um lado a gente não pode se vangloriar, a gente pode sim se sentir feliz de estar agora aprendendo o caminho, ser mais obediente a Deus, né? Uai, tá doido. Por isso que nós estamos aqui todo dia, 7 horas da manhã, lendo essas vidas de santo, buscando os exemplos, buscando a quem imitar. Ué. Senão não faria sentido isso. Não faria. E não dá para fingir que eu não tô vendo os passos que eu dou. Porque é impossível que você não se compare também, né? Assim, quando a gente lê a vida do santo, eu já falei isso aqui, a gente pode ler a vida de santo de uma perspectiva de erudição. Não, eu quero conhecer esse pessoal aí, quero saber detalhes da vida, etc, etc. Esse não é bem o melhor jeito. O melhor jeito é você ler a vida de um santo e tentar trazer para a sua vida o que você aprendeu com ele. A sua vida hoje, nesse século que você vive, né? Então, se você faz isso, você começa a observar como que a espiritualidade católica pode ser útil para você aqui e agora. Não é? A vida de santo, ela só tem sentido para você ler como é a sugestão de todos os santos da igreja, enfim. É se alguma coisa do santo ficar na sua vida. Pode ser uma coisa mínima, uma sugestão mínima, um comportamento mínimo. Mas você vai se enriquecendo com esses pequenos detalhes das vidas dos santos. Não é? Então, assim, essa é a grande vantagem de você ler a vida desses indivíduos que foram escolhidos pela igreja como exemplo. Né? Quando a igreja... Bom, antigamente era assim. Quando a igreja canoniza um indivíduo, ela está oferecendo aos fiéis um exemplo de vida. Um exemplo de vida. Né? E nós temos, graças a Deus, a oportunidade de pegar esses santos, através das suas biografias, e nos enriquecer com eles. Né? Aprender com eles. Né? Cada santo tem uma coisa específica dele, tem uma
personalidade, tem um jeito de falar com a gente, né? E essa diversidade dos santos é que mostra a unicidade de Deus. Porque a unicidade de Deus, ela se expressa para nós como diversidade, por causa da nossa mente. Nós não conseguimos absorver a unidade de Deus. Então, para ele mostrar para nós a unicidade dele, ele criou para nós a diversidade, seja na ordem natural, né, seja na ordem espiritual. Né? Por quê? Porque cada santo, ele entende a unicidade de Deus e expressa para nós essa unicidade através da vida dele. Né? Então, assim, Deus é tudo isso, né, que nós vemos nos santos. Né? É tudo isso. Agora, tem santos, né, que nos tocam mais, né, claro, porque assim, ele se expressa de forma mais significativa para nós, né? Ele usa às vezes uma linguagem que nos toca mais, né? E os santos podem ser antigos, né? Eu dou exemplo aqui de um santo que o Paulo é muito devoto, que é o Santo Agostinho. Né? Então, a linguagem de Santo Agostinho é uma linguagem muito, muito moderna, peculiarmente moderna. Né? Mas, então, tem São Francisco de Sales, né? Que é uma doçura, que é uma coisa extraordinária, né? Que nós estamos lendo agora. Enfim, tem o Paulo, que nós já lemos. Enfim, vocês sabem o que eu estou dizendo. Né? E por isso é importante. Né? Agora, nós devemos nos alegrar, sim, com os nossos feitos no caminho espiritual, desde que nós saibamos que o que está sendo feito na nossa vida está sendo feito por Deus e não por nós. Nós podemos alegrar profundamente com isso. Quem não se alegra? Não é? Saber que Deus tem nos proporcionado tantas benesses, né? Até a forma de alegrar é uma forma única. Nós não podemos nunca nos deixar de alegrar com o que Deus faz na nossa vida. Né? É uma forma de louvor, é uma forma de agradecimento. Né? Essa alegria já é agradecimento a Ele. Né? Certo? Mais alguma observação? Algum comentário? Opa, coraçãozinho da Juliana. Então, Deus lhes pague paciência, a presença, os comentários, participação. Amanhã voltaremos. Tem que marcar aqui, senão eu perco o negócio. Voltaremos na página 194, no início de um item da página 194, se Deus quiser. Tenham todos um santo dia, fiquem com Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. São Francisco de Sales, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.